A graça do Senhor Jesus. Hoje nós estamos na lição de número 3. O título da nossa lição é A Natureza da Igreja. O nosso textual está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, que diz: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então hoje nós vamos estudar sobre a natureza da igreja e nós vamos conhecendo a igreja em sua natureza e nos conscientizando da importância de fazer parte dela. Aliás, só os salvos podem fazer parte da verdadeira igreja, que é a igreja de Cristo. Tá? Então nós vamos hoje estudar sobre a igreja, e alicerçada na palavra, certo? A igreja cristocêntrica. Vai ser bênção, a igreja habitada pelo Espírito Santo. Então nós vamos ver aqui a igreja visível, invisível, como é que é isso aí, tá bom? E aproveitando, você que está aí pela primeira vez, que não se inscreveu ainda no meu canal, aproveita aí, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like, seu comentário, compartilha aí com seus amigos e grupo, e nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Fica conosco aí até o final. Obrigado aí pela preferência de estar conosco e nos ajuda a continuar divulgando essa palavra de Deus abençoada. Então nós vamos estudar nessa lição a natureza da igreja, na sua dimensão confessional. E na segunda parte nós vamos estudar a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. E a terceira parte nós vamos estudar a igreja na sua dimensão comunitária. Entendendo? Então, é bênção pura, fica aí conosco até o final e nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Então, na questão aí da natureza da igreja na sua dimensão confessional, nós vamos ver primeiramente a palavra, a igreja fundamentada na palavra. Então, uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é firmada na palavra de Deus. Então, nesse aspecto aqui, primeiramente temos Cristo como uma palavra encarnada, a palavra viva, o Logos, A Bíblia diz: no princípio era o verbo aqui é a palavra, no grego é Logos. Por que Jesus é a palavra? Porque palavra é o meio de comunicar, Eu estou me comunicando aqui com vocês através da palavra, falando, Então, Jesus é a palavra por quê? Porque ele é o único meio de comunicação, da divindade com a gente. Por isso que ele falou: quem vê a mim vê o Pai. Por quê? Porque Jesus é o único meio de comunicação com a humanidade, da divindade com a humanidade. Foi o único que veio do céu, habitou numa carne igual a gente, e morreu numa cruz. Então, ele é o meio de comunicação da divindade com a humanidade, a palavra. Por isso que ele é chamado de palavra, entendeu? Então, ele é a palavra viva e encarnada. Jesus é a palavra que se humanizou, Então, a igreja, uma igreja bíblica, ela possui Jesus Cristo como seu fundamento. Ninguém pode colocar outro fundamento além do que já foi posto, Jesus. E ele é o firme fundamento, entendeu? Porque ele mesmo falou: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não vão prevalecer contra ela. Entendeu? Então, Jesus, é aquele que é o fundamento da igreja. Uma igreja que não tem fundamento como Jesus não é uma igreja, O único fundamento verdadeiro e único, único e verdadeiro, é Jesus. Então, uma igreja bíblica é uma igreja cristocêntrica. O que é uma igreja cristocêntrica? Aí Jesus é o centro da igreja, Quem é a igreja? Os que foram comprados com o sangue de Jesus, tá bom? Então, fazer parte da igreja, você está fazendo parte dos salvos, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida,
entendeu? E também a igreja, em segundo lugar, ela está fundamentada na palavra escrita, entendeu? Na palavra escrita. As escrituras sagradas, entendeu? A palavra inspirada por Deus. Então, não existe uma igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma como não existe uma igreja verdadeira que não seja fundamentada na palavra de Deus. Por que nós conhecemos Jesus como fundamento? Como é que eu sei? Através da palavra. Como é que hoje eu sou um cristão, faço parte da Igreja de Cristo? Por causa da pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, Jesus, a palavra encarnada, que assumiu uma forma humana, ele é o centro da igreja. A igreja é cristocêntrica. É o único caminho. É a igreja, é Jesus. Entendeu? Por outro lado, nós sabemos disso por quê? Pela palavra de Deus escrita, a palavra inspirada. Entendeu? Então, através da palavra, eu conheço Jesus. Então, o autor fala aqui também da heterodoxia. Isso aí significa o quê? O desvio doutrinário, apostasia, que vem o quê? Pelo distanciamento do aumento, né, da palavra de Deus, o distanciamento da palavra de Deus. A pessoa se afasta, se distancia da palavra de Deus, ele cai na heresia. Ele não tem com a Bíblia, né? Ele seguindo o que está escrito, ele não dá lugar para o diabo enganar ele. Porque se não tiver o parâmetro da palavra de Deus, ele é enganado. Né? O que a Bíblia diz em 1 Timóteo 4? Que o Espírito diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, né, alguns se apostatarão da fé, por quê? Dando ouvido a espírito maligno e doutrina de demônio. Entendeu? Por quê? Porque se distancia da palavra, se afasta dela. Então, sem Bíblia, a gente fica sem norte. Entendeu? Você não tem direção sem a palavra de Deus. Então, nós cremos que Jesus é o fundamento da igreja. E por que as pessoas, né, colocam outros fundamentos além de Cristo? Falta de Bíblia. Entendeu? A Bíblia é tão clara, ninguém pode pôr outro fundamento. Então, se alguém sai para coloca outro fundamento, é porque está faltando Bíblia nele. Ele não quer. Então, as heresias vêm assim. Tem pessoa que começa até bem, depois começa a ouvir demônios, doutrina de demônio. É homens que ensinam, homens com a mente cauterizada, entendeu? Eles ensinam um outro tipo de igreja, mas a verdadeira igreja é estabelecida na palavra, entendeu? Então, é preciso entender isso. Outra coisa importantíssima: primeiro, o fundamento da palavra, depois, né, fundamento em Jesus e na palavra, e depois ela é habitada pelo Espírito Santo, entendeu? A igreja é habitada pelo Espírito Santo, dirigida e capacitada por ele. Na verdade, o Espírito Santo, ele é o administrador da igreja. Lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, né, o Espírito diz: apartai-vos Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Né? Quantas vezes Paulo queria ir para um lugar, o Espírito fechava as portas, queria ir para outro, não deixava. Por quê? Porque o Espírito Santo, além de habitar em nós, nos capacitar para fazer a obra. Tanto que Jesus falou: vocês não podem se ausentar de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Vocês vão ter que sair para pregar o Evangelho. Mas espera primeiro o Pentecostes, o Espírito Santo, né? Revestir vocês vão ser revestidos de poder. Então, o Espírito Santo, além de habitar em nós, na igreja, ele capacita a igreja, né? Para isso, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Também, Jesus falou que ele, quando viesse, ensinaria todas as coisas e os guiaria em toda direção, né? O Espírito Santo testificaria com a igreja, com os membros da igreja. Então, você vê que é ampla a ação do Espírito Santo na igreja, além de habitar em nós, porque, na verdade, a igreja conforme já aprendemos na lição passada, a igreja é o templo do Espírito Santo, tanto no sentido, né, coletivo, como no sentido individual.
Nós vimos na lição passada que nós somos o templo do Espírito Santo no capítulo 3 de 1 Coríntios, no sentido coletivo. E no capítulo 6, versos 19 e 20, nós somos habitados pelo Espírito Santo individualmente. Entendeu? Então, o Espírito Santo é que convence. Né? Lá em Lucas 16, 14, está escrito, né? Paulo falou que Deus, né, o Senhor, abriu o coração de Lídia para que ela recebesse a palavra. O Espírito Santo faz isso com todo mundo, mas nem todo mundo quer abrir o coração para Jesus. Né? Isso aí acontece. Então, quem faz a parte da igreja anda no Espírito. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. A Bíblia diz: andar no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Sem o Espírito Santo, não tem como o homem vencer a carne. A carne luta contra o Espírito contra a carne. Nós lutamos contra nós. Agora, sem o Espírito Santo, você não consegue vencer o pecado da carne. Entendeu? Então, nós cristãos temos que andar em Espírito. Então, o Espírito, né, habita em nós, dando essa capacidade. Sem capacitação do Espírito, a igreja perde a sua essência e a sua inoperância. Na verdade, ela não vai funcionar, ela vai ser inoperante, não vai ter jeito. Entendeu? Então, encerrando essa parte, a igreja, uma igreja bíblica, é fundamentada na palavra, inspirada por Deus, habitada pelo Espírito Santo, dirigida e capacitada por Ele. Entendeu? A parte 2 diz aqui: a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Vamos lá. Local e visível, a primeira. Então, biblicamente, podemos falar, né, da igreja em relação à sua dimensão espacial, isso é, em relação local, ao espaço geográfico, entendeu? Então, a igreja, ela existe localmente. Né? Nós vemos aqui as epístolas de Paulo. Uma epístola dirigida à igreja de Coríntios, outra dirigida à igreja de Éfeso, outra dirigida, né, à igreja de Laodiceia, à igreja de Filipenses, né, à igreja de Tessalonicense. Então, você vê que existiam várias igrejas locais. Agora, cada igreja local ela tem as suas virtudes e as suas falhas também. Nenhuma igreja é igual. Tanto é, quando você lê a epístola de Coríntios, você vê Paulo tratando de determinados assuntos, corrigindo, né, a igreja de Coríntios. Depois tu vê em Gálatas, né, Paulo ensinando sobre aqueles que estavam, infelizmente, voltando para a lei, né, já tinham saído da lei, né, estavam vivendo debaixo da graça, mas ainda alguns perturbavam eles para eles voltar a viver debaixo da graça, da lei. Então, todo crente deve ler a epístola de Paulo aos Gálatas, que é muito importante. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: cada igreja ela tem, né, a sua virtude, mas tem também os seus defeitos. É a igreja local, entendeu? Cada igreja no seu devido lugar. As 7 igrejas da Ásia, né, são as igrejas locais, que têm os seus pastores, têm os seus obreiros trabalhando, pregam o evangelho, ganha alma. Então, isso aí existe no mundo todo. Entendeu? Cada igreja local tem a sua característica, tanto negativa como positiva, porque nós somos humanos, mas Deus está ali corrigindo, o Espírito Santo está ali presente. Né? Então, vamos ver aqui as particularidades das igrejas locais. Né? Isso aí que nós falamos aí. Por outro lado, embora estivessem todas, né, sob a supervisão dos apóstolos, né, eles que procuravam corrigir essas coisas, mas a gente percebe, né, que cada uma, assim, possuía a sua dinâmica própria. Né? Quer dizer, cada uma tinha o seu pastor. Né? Então, vou ler aqui. Por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, né, observamos que eram autônomas, certo? Uma em relação às outras. Quer dizer, cada uma tinha a sua
particularidade, cada uma era autônoma, ela tinha condição de, como dizíamos hoje, né, a igreja emancipada, igreja sede, cada uma seguiu o seu padrão, eram autônomas, individual, entendeu? Embora os apóstolos estivessem, né, na supervisão, mas elas eram autônomas. Tanto é que quando Deus, né, falou através de João às 7 igrejas da Ásia, ela não se dirigiu aos apóstolos. Jesus se dirigiu ao pastor da igreja. Entendeu? Então, Laodiceia, pastor da Laodiceia, Éfeso, a igreja de Éfeso. Entendeu? Então, isso a gente deve entender. Agora vamos ver aqui. Então vimos que cada igreja tinha sua dinâmica própria, como hoje. Tá? Bem, vamos ver aqui a terceira parte, universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, né, que nós já falamos, existe também a igreja na sua dimensão universal. Bem, você é membro de uma igreja local, né? Onde você mora, você congrega na sua igreja local. Mas você também faz parte da igreja universal, ou seja, a igreja invisível. Todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, esse é aquele que faz parte da igreja universal, invisível, né? Que tanto é os que estão vivos aqui como os que estão mortos, lá com Cristo, no paraíso. Entendeu? A gente precisa entender isso. Agora, você pode fazer parte da igreja local, ter teu cartão de membro, tudo bonitinho, e não fazer parte da igreja. No arrebatamento você não sobe. Por quê? Você faz parte da igreja local, tem cartão de membro, toma ceia, mas não tem o teu nome escrito no livro da vida, não é salvo. Então, por isso que eu sempre falo, Jesus disse para os seus discípulos, alegrai-vos não porque os demônios vos submetem, mas se alegra porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Porque quem não tem o nome escrito no livro da vida não está salvo. Entendeu? Então a salvação é a mais importante. Então o certo é o quê? Ter o nome escrito no livro da vida e na igreja local ser membro. E o crente também tem que ser membro da igreja. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. A igreja, certo? Local a gente faz parte. Então, contudo, nem sempre é fácil dar conta do aspecto universal, porque a gente não pode esquecer essa parte. Entendeu? Existem muitas denominações, mas isso aí é coisa humana. Denominação é coisa humana. Entendeu? Agora, nós temos uma igreja só. Não importa se é tradicional, pentecostal, lá o que for. Mas se for uma igreja fundamentada na palavra, é a igreja de Jesus. Então, ela faz parte da igreja universal. Agora, denominação, para Deus, é coisa humana. O importante é pertencer à igreja. Eu sou da Assembleia de Deus, sou salvo, amém. Sou da Batista, sou salvo, amém. Entendeu? Sou da Igreja da Graça, sou salvo, amém. Né? Então, mas tem que ter o seu nome escrito no livro da vida. Você tem que pertencer à igreja universal, certo? A igreja que Jesus vem buscar. Não importa em qual denominação você está. Repito, denominação é coisa humana. Entendeu? Ou até numa cidade pode, por exemplo, haver várias denominações, contudo, somente uma igreja. Entendeu? Agora, a igreja é divina, as denominações são humanas, está bem explicado, tá? Então, a gente tem que estar ligado naquilo que Jesus falou, que a igreja dele é indestrutível. Entendeu? É isso que é importante. Né? Eu vou repetir o que eu já disse no início. Jesus falou, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque sobre essa pedra, sobre ele, né, ele vai o quê? Sobre esta pedra eu edificarei. Ó. Edificarei estava no futuro, na época que Jesus falou isso. Mas no Pentecostes, a igreja apareceu viva. Eu edificarei. Então a igreja é de Jesus. Eu edificarei a minha igreja. Então, todo pastor tem que prestar atenção nisso. Ele é mordomo, ele está apacentando algo que não é dele. Entendeu? Ele está apacentando algo que é de Deus. Ok? Então a gente deve entender. Então convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão
pode ser visto como fazendo parte da igreja. Porque hoje a palavra, vocês sabem que aprendemos que a palavra cristão, né, lá no livro de Atos, era até um nome pejorativo. As pessoas não participavam de fraude, não participavam de bebida, ele começou a de pornografia, não vivia, né, na licenciosidade. Então essas pessoas viam, quando o povo, a sociedade via essa pessoa diferente, né, eles falavam, está parecendo com Cristo, né? Então isso aí nasceu assim. Então, mas hoje está generalizado. Ser cristão não é parecer com Cristo. Ser cristão é você se tornou uma coisa genérica. Se tem uma religião, ele é religioso, é crente. Ele é religioso, é cristão. Mas não é por aí. Cristão naquela época era alguém, até na forma pejorativa, zombando, mas ele sabia que a atitude daquelas pessoas era a mesma atitude de Cristo. E todo mundo sabia que Jesus morreu, né? Mas precisavam se converter. Mas hoje não, qualquer um é cristão e não tem nada de cristão, né? Vamos lá, convém dizer isso, entendeu? Há grupos que se autodenominam igreja, contudo são sinagogas de Satanás. Lê lá Apocalipse, capítulo 3, verso 9. Parecia igreja, mas lá dentro tinha uma sinagoga de Satanás. Então, nem tudo que reluz é ouro aqui no mundo espiritual, não. O crente ele tem que ter visão, ele tem que ter discernimento. O crente não pode ser enganado. O crente pode ser bobo, ingênuo, acreditar em tudo. Vai comprovar com a Bíblia se é verdade. Você tem a Bíblia. No nosso país a gente tem liberdade de usar a Bíblia, carregar a Bíblia. Aqui não tem problema. Tem lugar que tu não pode. Tem lugares no Oriente, na Ásia, que você não pode portar uma Bíblia. Não pode nem falar que é crente. E aqui a gente tem toda essa liberdade. Então aqui só é enganado quem quiser mesmo. Entendeu? Saindo dessa parte, a Igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. Então, nós temos a parte da igreja local, visível, terrena. E temos a parte, né, da igreja espiritual. Ou seja, eu faço parte da igreja local porque eu tenho que me congregar com o povo de Deus. Não, Jesus me salvava e levava. Então, existe a igreja local para a gente se reunir. Nós aprendemos na primeira lição, né? O povo de Deus tem que se reunir junto, adorar a Deus. O apóstolo Paulo escreveu, quando vos reunir, não tem salmo, né? Tem Bíblia, tem cântico, tem profecia, tem línguas, tem tudo. Mas o povo tem que se reunir. Mas aquele povo que se reúne, fazendo parte da igreja local, é o mesmo povo que faz parte da igreja universal, que quando Jesus vier, ele vai levar. Entendeu? Tu faz parte da igreja local, tem fé, então amém. Continua servindo a Deus. Vamos lá. Parte 3. A igreja na sua dimensão comunitária. Nós já vimos a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Na segunda, nós vimos a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Agora nós vamos ver a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é una, entendeu? Isso significa o quê? A igreja, ela é indivisível, certo? Você não vê que Jesus, o apóstolo Paulo, aliás, ele não compara a igreja com o corpo. A igreja, simbolicamente, não é o corpo de Cristo, entendeu? Nós temos muito corpo, muitos membros, né? Mas formam um só corpo, entendeu? Eu tenho braço, pé, ouvido, né? Boca, eu tenho visto, eu tenho os membros, tenho a mão, tenho a orelha. Então nós temos vários membros, mas formam um só, formam um corpo. Está entendendo? Então nós somos, ao mesmo tempo, né? Somos uma unidade. Por quê? É um corpo só. Tem muitos membros? Tem. Mas é um corpo só. Isso é o quê? Uma unidade. Mas onde está a diversidade? É porque cada membro do corpo tem sua função. Está entendendo? Vamos fazer para o nosso corpo, antes de entrar no corpo de Cristo. Por exemplo, no meu corpo, é um corpo só, é uma unidade.
Tem muitos membros? Tem, mas é um corpo só. É uma unidade. Mas, ao mesmo tempo, é uma diversidade. Por quê? Porque cada membro tem a sua função. Entendeu? As minhas vistas, qual é a função da vista? Enxergar. A função do ouvido é ouvir. Então, nós somos separados um do outro, mas ao mesmo tempo precisamos um do outro. O ouvido precisa das vistas, né? O pé precisa da mão, a mão precisa do pé. Se eu fosse só pé, onde eu estaria a mão? Né? Então, a mão precisa do pé, a mão não anda, quem anda é o pé. O pé não pega nada, quem pega é a mão. O ouvido escuta, mas quem enxerga é as vistas. Então, nós somos uma unidade, porque pertencemos a um corpo só, mas há uma diversidade. Entendeu? Por que uma diversidade? Porque nós somos, né, cada um com a sua função. Isso aí é muito importante. Então, a gente precisa lutar para conservar essa unidade no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um só, mas cada membro tem a sua função. Entendeu? Cada um foi escolhido por Deus para colocar. Quem colocou os membros no nosso corpo? Foi Deus. Deus fez o primeiro homem, o Adão, do barro lá, e já fez com tudo completo, com braço, perna, orelha. Ele já foi feito lá direitinho. Agora, aí ali está o quê? Formado muitos membros, mas um corpo só, que forma uma unidade. Entendeu? Então, a unidade é necessária. Paulo escreveu à igreja de Filipe: completai a minha alegria, o meu gozo, para que eu sinta o mesmo. Né? Então, a gente tem que estar unido nesse. É o amor que une. Né? Então, nesse texto mostra o anseio do apóstolo Paulo pela unidade da igreja, que, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade. Da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Então, vamos lutar pela unidade, entendeu? Agora, veja bem, diversidade na unidade. Eu já expliquei, mas vamos ver o que o autor diz aqui. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Então, no sentido espiritual, né, Jesus orou para que fosse um só, assim como ele e o Pai eram um só. Pai, Espírito Santo e Jesus são um só. São três pessoas, mas em unidade são um. Entendeu? Então, na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Está entendendo? Então, Pai, Filho e Espírito Santo é uma unidade, mas uma unidade composta. Deu para entender? Assim como Paulo escreveu que marido e mulher é uma só carne, certo? Mas como é marido e mulher, duas pessoas, mas é uma unidade. Então, é uma unidade composta. Entendeu? Então, Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Mas como são três pessoas diferentes, é uma unidade composta. Está entendendo? Então, é preciso entender isso. São diferentes. Pai é pai, o Filho é filho, e o Espírito Santo é o Espírito Santo. São três pessoas, mas é uma unidade só. Entendeu? Porque não existe outro Deus igual a eles. Ok? Então, da mesma forma, são os cristãos devem buscar esse tipo de unidade, entendeu? E não uniformidade. Isso aí não, mas unidade. Nesse aspecto, a unidade não é uniformidade, isso a gente entende, né? Então, nós somos diferentes, olha só, nós não somos uniformes, tudo igual, não somos robô. Cada pessoa, não existe ninguém igual a mim. Eu sou o único Adilson da Silva Lobo dessa terra. Nunca você vai encontrar uma outra pessoa igual a mim. Nem eu nunca vou encontrar alguém igual a você. Tem pessoas parecidas, mas idêntica, igual, não. A personalidade é diferente. Entendeu? É isso que a gente precisa entender. Então, veja bem, somos diferentes, diversos, temos temperamento diferente, distinto e maneiras diferentes para fazer as coisas. Mas, mesmo assim, em Cristo, nós somos um. Está entendendo? Aí a gente preserva e persevera nesse alvo. Todos nós temos que lutar pela unidade da igreja.
entendeu? Temos que lutar, porque muitas vezes o que o diabo usa para dividir a igreja? Né? Porque às vezes, escuta só isso, o diabo, às vezes, ele não consegue dividir, acabar com a igreja, né? O diabo, às vezes, não consegue nada contra a igreja por meio da perseguição. Mas sabe onde o diabo alcança muita vantagem na igreja? É com a divisão. Porque Deus não está na divisão, não aceita. Então, às vezes, vem perseguição, vem luta e o diabo não vence, não alcança vantagem nenhuma. Mas quando ele consegue colocar a divisão na igreja, aí ele alcança muita vantagem e muitas vezes destrói muitas igrejas, entendeu? Então, a divisão, partidarismo, são características do diabo. Cuidado com a divisão na igreja, entendeu? Com as preferências, entendeu? O diabo não consegue nada contra a igreja por meio da perseguição. Ele consegue por meio da divisão, entendeu? Então a gente deve evitar, entendeu? A todo custo, partidarismo, né? Preferência, os exclusivismo, se quisermos preservar a unidade da igreja. Encerrando essa parte, né? A igreja como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade da mesma forma, cada crente deve buscar isso, entendeu? Então, a gente chega ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Então, isso é muito importante, tá bom? Então, Deus te abençoe. Eu creio que essa lição foi muito importante para a gente entender muita coisa, entendeu? Mas o importante aqui é que a gente destaca, a igreja local deve estar fundamentada na palavra de Deus pelo Espírito Santo, entendeu? A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço, porque a igreja existe eternamente. Tá bom? A igreja veio para ficar. Se a igreja veio para ficar, não saia dela. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima lição. Tá bom? Um abraço e um beijo no coração.